Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a misericórdia do Senhor se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, fala assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Em sua primeira carta, João trata do tema do amor do Pai. E ele fala-nos que nós experimentamos o amor do Pai, a maneira como esse amor se manifesta. E ele nos diz que nós também devemos amar o Pai, em virtude desse amor que ele tem manifestado sobre nossas vidas. Então, no capítulo 2, verso 15, ele nos revela que nós temos de fazer uma escolha entre o amor do Pai e o amor do mundo. Essas duas espécies de amor, elas se excluem mutuamente. Ou você ama o Pai e dessa maneira você rejeita o mundo, ou você ama o mundo e então você estará declarando que você não experimenta em sua vida o amor do Pai. Essas duas manifestações do amor não caminham juntas. Ou você ama o Pai, se submete a Ele e vive para a glória dEle, ou você ama o mundo. E o que é o mundo? É esse sistema que está ao nosso redor e que combate os valores de Deus e que é oposto aos propósitos de Deus e que resiste à vontade de Deus. O mundo, nesse sentido, na carta de João, nesse texto que nós lemos, representa todo esse sistema que é contrário a Deus e a sua vontade. Sistema que, inclusive, é governado pelo maligno. Por isso que no final da sua carta ele vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, todo esse sistema do mundo ao nosso redor, ele está escravizado e orientado pelo poder do mal. Por essa razão é que João diz que não devemos amar o mundo. Agora repare uma coisa, João não declara que o mundo sempre é algo mal ou algo vil. Não, o mundo é tudo aquilo que se opõe ao nosso desenvolvimento espiritual, ao nosso crescimento em Cristo, porque é tudo aquilo que Satanás produz e que de uma maneira ou de outra nos afasta do reto caminho da fé e do crescimento espiritual. Não amar o mundo não significa viver em pecados descarados, em pecados atrevidos, não. Amar o mundo significa, algumas vezes, você ter alguns hábitos na sua vida que em si mesmo não são maus, mas podem cooperar para o teu afastamento dos caminhos do Senhor. O lazer é bom, mas o excesso de lazer é prejudicial. Você dedicar-se à sua família é algo muito bom, mas se você se dedicar à sua família de maneira tal que você se afaste de Deus e da sua vontade, isso é mal. Essas coisas, esse excesso, essa perda de equilíbrio caracteriza o mundo, caracteriza o poder que o mundo exerce sobre nossas vidas. Por isso é que a Escritura diz, não ameis o mundo. Nós devemos atentar para isso e devemos esforçar-nos a cada dia para que o amor ao mundo, o amor às coisas dessa vida não esteja dominando o nosso coração, dirigindo os nossos passos. Porque quando isso acontece, a nossa fé sofre. Quando isso acontece, o nosso relacionamento com Deus é prejudicado. Atente bem para 3 coisas que a Bíblia nos fala sobre essa nossa relação de amor ao mundo. Olhe comigo para Mateus capítulo 13, verso de número 22. Jesus está contando a parábola do semeador e agora ele a está interpretando para os seus discípulos. E então ele diz o seguinte, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Veja só, Jesus falou daquela semente que ela é semeada entre espinhos.
E agora ele vai nos dizer o que significam esses espinhos. E ele diz que a semente semeada entre os espinhos representa aquelas pessoas que recebem a palavra, porém estão tão preocupadas com as coisas do mundo que elas tornam a palavra de Deus infrutífera. Elas impedem que a palavra de Deus se desenvolva em seu coração e produza frutos para a glória de Deus. Quando nós amamos o mundo, a palavra de Deus se torna infrutífera em nosso coração. A palavra de Deus deixa de produzir aqueles frutos espirituais que foram planejados por Deus para a vida de todos aqueles que o amam. Olhe aquilo que nos é dito em Josué capítulo 7, verso 1, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O Senhor Deus havia ordenado que quando o povo de Israel conquistasse Jericó, que tudo aquilo que havia na cidade deveria ser destruído. Porém, Acã amou as coisas do mundo. Ele deixou-se dominar pela cobiça. Então, quando ele entrou na cidade, ele viu entre os despojos, fala-nos o versículo 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Quando nós amamos o mundo, nós acabamos desobedecendo a palavra de Deus, desobedecendo os mandamentos do Senhor para as nossas vidas. Veja que isso é gradativo. Primeiro, a palavra se torna infrutífera. Eu a ouço, mas ela se torna infrutífera na minha vida. Depois, eu começo a andar no caminho da desobediência, porque eu amo mais as coisas do mundo do que o Senhor. E já que eu amo mais as coisas do mundo do que o Senhor, eu estou capacitado para desobedecer ao Senhor. Eu estou sendo estimulado a deixar de lado os princípios espirituais para seguir no meu caminho de cobiça e de desobediência, como fez Acã. E você sabe que o final da história é que Acã e toda a sua família ficaram debaixo da ira de Deus e foram condenados à morte pelo povo de Israel. Mas ainda uma terceira questão relacionada com isso que a Bíblia nos fala, e ela está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 10, que diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Demas era um dos auxiliares do apóstolo Paulo, era um dos homens ligados com ele e que caminhou com ele no caminho do evangelho. Porém, quando ele amou o mundo, ele rejeitou a fé, ele abandonou os caminhos de Deus e ele seguiu com a sua vida sem andar nos caminhos da fé, nos caminhos do Senhor. Não ame o mundo, porque quando nós amamos o mundo, nós começamos a nos desviar da presença de Deus e nos afastamos dos caminhos de Deus e das bênçãos e promessas do Senhor para a nossa vida. Portanto, meu amado, firme-se no Senhor, comprometa-se a não amar o mundo, comprometa-se a crescer na fé e nos caminhos de Deus. Não ameis o mundo. Que Deus te abençoe.